Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre autofiscalização para projetos de castração. Eu me chamo Raquel Braga, sou médica veterinária, estou como gerente técnica no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. Bom, falando um pouco sobre a situação, sobre o levantamento, já é sabido a crescente nos números de cães e gatos, na população de cães e gatos no meio urbano. Então, o Brasil, nós sabemos que a quantidade de cães e gatos aumentou bastante, tanto que no IBGE de 2013, né, que foi o último levantamento feito com relação à população de cães e gatos, verificou-se que os lares brasileiros possuíam mais cães e gatos do que crianças. Só que, ao mesmo tempo que houve a gente tem que falar aí de uma balança, né, da necessidade dessa balança, em que se teve um acréscimo de abandono, nós tivemos notícia, até mesmo agora na pandemia, um aumento de cães abandonados e uma redução na posse responsável dos tutores para com esses animais, logo, essa crescente no abandono. Então, é interessante a gente destacar aqui a importância para esses projetos de castração, não só o ato em si da castração, mas também um efetivo trabalho em posse responsável, em conscientização da população. É claro que o cenário ideal que nós esperamos é que todo animal ele tenha o seu tutor, ele tenha o responsável pela sua guarda, pela sua alimentação, pela sua saúde. Esse seria o ideal. E não animais que são abandonados ou que são deixados às ruas, né, à mercê do tempo, da falta de alimento, da busca por alimento, normalmente por lixo, né? E nós temos os agravos a partir disso. Mas a realidade é um pouco diferente, né? Então, o número de cães, essa é uma matéria da Cães e Gatos, vejam que de 2019. E o número de cães e gatos nas ruas no Brasil já passa de 30 milhões. Pensem vocês com um acréscimo já durante a pandemia, que houve esse acréscimo, ok? E a realidade, né, é essa. Então, a gente tem muito cachorro, dependendo do município, do estado, um acréscimo ainda maior, né? Porque a realidade entre os estados são diferentes. Mas cães e gatos que são abandonados, que são deixados à rua. Essa é uma frase até interessante, que o problema do abandono de animais é recorrente em nosso município. Basta observarmos o volume desenfreado de animais que vagam pelas ruas, praças e parques da cidade. Então, quando a gente vê um acréscimo de animais pelas ruas, entende-se que então eu estou tendo um aumento nesses animais que estão sendo desabrigados, né? E acaba que tem uma proliferação desses animais, visto que há uma cruza, há uma reprodução desenfreada desses animais que são mantidos às ruas, né? E com isso, um aumento de população. Um aumento do número de animais e, consequentemente, uma redução na posse responsável, na conscientização da população, eu tenho um aumento de abandono dos animais, doenças, né? Eu posso ter ali uma transmissão de zoonoses mais facilitada. Então, nós temos que pensar em tudo isso. E por que é uma questão da medicina veterinária? É importante que se tenha, dentro dessa equipe multidisciplinar, que é importante falarmos aqui que há necessidade de uma equipe multidisciplinar com enfoque em manejo e controle da população de cães e gatos, visto que a medicina veterinária está inserida na saúde única e também saúde pública, né? Então, quando falamos em saúde única, eu tenho o tripé de saúde ambiental, saúde humana e saúde animal, temos o envolvimento da saúde pública, em que eu tenho um enfoque em prevenção, em promoção da saúde, né? Então, aqui nós temos que entender que o animal, ele é o elo importante na transmissão das zoonoses, ele é o elo principal. Então, e o médico veterinário é que tem consciência do ciclo dessas doenças, né? Então, tudo isso é importante. E, claro, nós temos também a questão de conhecimento da técnica, se há necessidade aí de qual procedimento adotar na técnica dessa castração. Então, tudo isso está envolvido nesse processo. Bom, e para a normatização desse projeto de castração, não só da castração em si, mas de um programa um pouco mais amplo,
de educação em saúde, guarda responsável e também esterilização, o Conselho Federal, em 2010, regulamentou a Resolução 962, que trata sobre os aspectos necessários a serem cumpridos para a realização desses procedimentos. E lembramos que a saúde animal é um dos pilares da saúde única, com reflexo direto na saúde ambiental e saúde pública e preservação da qualidade da vida das pessoas, do meio ambiente e dos animais. Bom, e nós temos, então, quais os reflexos, né, desses abandonos, desses animais que estão nas ruas. Então, desde zoonoses, a transmissão de zoonoses, e aí já estamos detectando alguns estados com foco de raiva, né, raiva canina ou felina, acidente de trânsito, então, animais que estão ali perambulando podem ser a causa de acidente de trânsito. Ataques a crianças e idosos são mais fáceis de serem atacados, né? Predação da fauna, a transmissão de doenças a outros animais. Então, tudo isso são reflexos do abandono. E para isso nós temos estratégias de manejo, né? Então, nós temos legislação existente. Hoje a gente já tem uma lei própria que normatiza até mesmo sobre os programas de castração. Saúde, identificação e registro desses animais, é necessário fazer ali uma amostragem da quantidade de animais, há uma estimativa da população, está ali embaixo, uma estimativa da população a necessidade de castração, de controle dessa população, educação pós-responsável essencial, acessos a recursos, qual o recurso que o município tem, eutanásia, caso seja necessário, regulamentação do comércio, nesse caso eu falo em eutanásia. Hoje, a eutanásia só é passível de ser realizada em animais em que eu tenho uma doença, em que é incurável, né? Então, hoje, legalmente, a gente não pode fazer eutanásia de animais sadios. Regularização do comércio, voltando na eutanásia, e nem com o objetivo de controle populacional. Regularização do comércio e centros de acolhimento. Bom, então, como eu falei, ó, essa é a Lei 3.426 de 2017, regulamentada com o objetivo de dispõe sobre uma política de controle de natalidade de cães e gatos. Então, no artigo 1º, ele já fala que o controle de natalidade de cães e gatos em todo o território nacional será regido de acordo com o estabelecido nesta lei, mediante esterilização permanente por cirurgia ou por outro procedimento que garanta eficiência, segurança e bem-estar do animal. Nessa lei, a gente traz lá algumas exigências, regulamentações para a realização da castração. Não é só a castração por si só, ok? Nesse QR Code ou link vocês acessam essa legislação. Já no artigo 2º, ele fala sobre a esterilização de animais, do que trata o artigo 1º dessa lei, será executada mediante programa em que seja levado em conta. Então, esses 3 itens são muito importantes. Estudo da localidade ou regiões que apontem para a necessidade de atendimento prioritário ou emergencial, em face da superpopulação ou quadro epidemiológico. Então, tenho que focar naqueles locais, naquele município, naquelas localidades em que eu tenho essa característica, né? Porque eu preciso sanar esse problema. Então, ou se eu tenho uma superpopulação de cão ou gato, ou um quadro epidemiológico. Quantitativo de animais a serem esterilizados por localidade, necessário a redução da taxa populacional em níveis satisfatórios, inclusive os não domiciliados. Né? Então, eu tenho que pensar naqueles que são domiciliados, mas também naqueles não domiciliados. E o tratamento prioritário aos animais pertencentes ou localizados em comunidades de baixa renda. Então, eu daria uma prioridade para esses animais já no primeiro enfoque, tá? Voltando para a Resolução 962 do Conselho Federal, o artigo 1º dela institui-se no âmbito do sistema a normatização dos procedimentos de contracepção de cães e gatos em programas de educação em saúde, guarda responsável e esterilização cirúrgica. Então, pensem em vocês, eu tenho 3, educação em saúde, guarda responsável e esterilização cirúrgica. Ou não, desde que ofereça ao animal o mesmo grau de eficiência, segurança e bem-estar com a finalidade de controle populacional. Então, a finalidade de controle populacional. Então, o objetivo dessa resolução é abranger exclusivamente os procedimentos de esterilização de cães e gatos com a finalidade de educação em saúde, guarda responsável e controle populacional. Esse é o foco. Mas o que são os projetos de castração, então? A finalidade é controle populacional. É o método de trabalho caracterizado pela mobilização coletiva, programada. Lembrem que eu falei lá no início da equipe multidisciplinar? Aqui eu tenho que ter envolvimento desde prefeitura,
técnicos, até mesmo pessoal de ONGs para auxiliar depois a destinação desses animais, que envolve a realização de procedimentos de esterilização de cães e gatos, machos e fêmeas, em local e espaço de tempos pré-determinados, sempre precedidos ou associados a ações concomitantes de educação em saúde e guarda responsável. Então, é imprescindível, pessoal, essa ação concomitante à esterilização, de educação em saúde e guarda responsável. Não adianta castrar por si só, mas eu não ter conscientização da população. Não adianta castrar por si só se eu não tenho penalização daquelas pessoas que estão abandonando animais. Então, tudo isso faz parte de um projeto de castração. Então, vejam vocês, essa resolução, ela normatiza que o projeto ele deve ser aprovado no Conselho e com 60 dias da realização do primeiro evento, ele tem que ser protocolado no Conselho. Então, o primeiro ponto, ele tem que ser aprovado em plenária. É obrigatório que nesse projeto de castração eu também tenha aí diretrizes relacionadas à educação em saúde e guarda responsável. Tenho que listar os cuidados nos procedimentos operatórios e bem-estar animal. Então, qual o procedimento operatório vai ser realizado, qual a técnica, quais os medicamentos utilizados para o pré, trans ou pós-cirúrgico, tudo isso listado nesse documento. Obrigatoriamente, eu tenho que ter um responsável técnico e tem que ter uma equipe. Então, o responsável técnico, ele pode também, por exemplo, fazer algum procedimento técnico, mas eu tenho que ter, no mínimo, o cirurgião, o anestesista, ok? Tenho que ter auxiliares. Então, pensem vocês que não é o responsável técnico, o único veterinário que vai participar desta ação. E é obrigatória a anotação de responsabilidade técnica. Então, junto com o projeto, tem que ser encaminhado também a anotação de RT. Então, primeiro ponto, aprovação em plenária. Como eu falei, eu tenho que apresentar esse projeto com 60 dias antes do início previsto para ser passível de aprovação em plenária. Os programas com a finalidade de controle populacional deverão ter por base educação em saúde e guarda responsável. Então, não é só castrar por si só. É castrar, orientar e também o quê? Verificar, monitorar se essas ações estão sendo bem-sucedidas. Cuidado nos procedimentos operatórios e bem-estar animal. Então, lembrem vocês que nós temos aqui que entender que a castração, independente do animal ser de rua ou de ser um animal domiciliado, ela tem que ter o mesmo enfoque, bem-estar animal. Eu não posso ter um procedimento diferente para um animal que é de rua para um animal que é domiciliado. Então, vejam vocês que eu nunca vou colocar em risco a vida e o bem-estar desse animal. E, importância secundária, o número de intervenções por fase do procedimento. Então, é interessante se precaver de que aqueles animais que estão indo para o procedimento cirúrgico, eles estão aptos para esse procedimento, que o procedimento garanta, o pós-cirúrgico garanta que esse animal não vá sentir dor, que ele vá tomar a medicação necessária, né, para garantir que aquele procedimento cirúrgico seja de sucesso. Responsável técnico. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um RT com anotação de RT homologada. Bom, então, como eu falei, é necessário ter um responsável técnico. Então, é obrigatório encaminhar uma anotação de RT junto com o programa, contendo, no mínimo, informações. Bom, então, como eu falei, é necessário ter o responsável técnico. As ações do responsável técnico estão listadas lá no manual de RT. Basicamente, ele tem que garantir que a resolução, que o que foi aprovado no programa de esterilização, controle populacional, ele esteja sendo implementado e adequado. Lá na resolução, ele ainda fala que o profissional ele é responsável por encaminhar um relatório do programa realizado ao conselho, contendo, no mínimo, a informação dos proprietários, né, dos animais que foram castrados, dados de identificação e condições desse animal atendido. Então, é uma responsabilidade exclusiva do médico veterinário, né? Então, é uma anotação de RT que apenas o responsável técnico pode ser somente médico veterinário, ok? E para isso, como eu falei, nós precisamos de uma equipe. Então, tem que ter, no mínimo, a depender da quantidade, do volume de animais a serem castrados, um cirurgião, um anestesista. Interessante que se tenha enfermeiros, auxiliares, até porque no dia da ação, a depender, eu posso ter a ação como um todo, eu posso ter, é interessante que se faça inicialmente uma entrevista com os tutores,
para ver se aquele animal, fazer uma avaliação daquele animal, se ele está apto a realizar aquele procedimento cirúrgico. Fazer também análises, exames, né, para fazer a castração. Interessante que se envolva, lá na resolução fala a necessidade de envolvimento de estudantes, né, que tenham um convênio com uma instituição de ensino, para que isso também faça parte de um projeto de extensão das faculdades. E, como eu falei, é obrigatório ter anotação de responsabilidade técnica. Então, lá no manual, no item 31, em que temos eventos para controle cirúrgico de natalidade de cães e gatos, comumente denominados de campanhas ou mutirões de castração, fala lá todas as atividades previstas para esse responsável técnico. Então, junto do projeto, tem que mandar RT. Então, o manual determina algumas funções do RT, respeitar os direitos dos tutores, realizar preenchimento de formulários. Lembrem vocês que cada animal deve ter o seu prontuário específico, assegurar que os veterinários, auxiliares e estagiários estejam paramentados durante todo o evento, que utilize os medicamentos necessários, que os procedimentos inseridos no projeto que foi aprovado estejam sendo implementados. E a carga horária vai depender da realização do evento, como será esse evento, ok? Mas tudo isso está discorrido no nosso manual, nesse QR Code você encontra no nosso site também. Bom, para essa RT, há também a previsão, para que essa RT ela seja homologada hoje, como a RT ela é online, interessante aqui, primeiro você encaminha o projeto de castração, ele sendo aprovado, a liberação para se protocolar, para se inserir uma RT online no sistema, ok? Então, lá na aba tudo sobre RT, nós temos lá algumas orientações sobre essa anotação de RT. Bom, então, pensando na estrutura do projeto, o que nós temos? Cuidados pré e pós-operatórios. Então, quais os procedimentos adotados no pré e no pós? O que eu vou fazer para fazer o cadastramento desse animal? Quais as medidas eu vou adotar no pós-operatório? Cuidados com esse animal. No 2, identificação e registro dos animais. Qual a forma de identificação? Eu vou usar chip, coleira, tatuagem? Quais são as formas? Tudo isso tem que estar listado no projeto. Equipe de trabalho. Quem vai participar? Quem são as pessoas? Nomes, números dos CRMVs dos profissionais que irão participar. Atividade de educação sanitária, bem-estar animal e guarda responsável. Quais são as atividades adotadas para garantir essa conscientização de guarda responsável? Como é que vai ser feito esse transporte desses animais? Vai ser uma unidade móvel de esterilização? Ou esse transporte vai ficar a critério dos tutores? Quais são os procedimentos técnicos pré, trans e pós-operatório? Então, qual a técnica eu vou utilizar para fazer o procedimento cirúrgico? Qual a medicação eu vou usar no preparo desse paciente, desse animal? Quais os equipamentos e materiais necessários vão ser utilizados? A sala, lembro vocês que ela tem que estar adequada, não só a sala, os ambientes, porque não é só a sala cirúrgica, eu tenho que ter quase que uma constituição de um bloco cirúrgico, sala de preparo, sala de antisepsia, sala de lavagem e esterilização, a sala cirúrgica. Qual o sistema de triagem realizado para a seleção desses animais? E claro que ele deve ser enviado com 60 dias antes do início, conforme eu já falei. Então, o projeto ele deve ser apresentado de forma clara e objetiva, tem que ter os documentos comprobatórios, documentos da instituição, definir a população que poderá ter acesso ao programa. Lembra que eu falei lá atrás sobre a questão de amostragem, um censo da população canina e felina, é interessante de ser feito. E priorização das cirurgias. Então, quais são os grupos prioritários, lembrando lá da lei? Animais de comunidade de baixa renda, animais sem tutores, áreas com quadros epidemiológicos preocupantes e áreas de superpopulação animal. Bom, no nosso site, nesse QR Code, você vai encontrar um modelo de projeto, né? É um modelo padronizado em que as informações, os questionamentos necessários para o preenchimento estão todos nesse documento, ok? Então, é só baixa lá no site. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esse modelo do projeto. Ele fala, aqui logo no início, da necessidade de cópia do CRMV dos médicos veterinários que vão participar da ação, né, cirurgião, anestesista, alvará da vigilância sanitária, onde vai ser realizado essa castração, a estrutura física está de acordo com a legislação da vigilância,
Termo de autorização para procedimento cirúrgico anestésico, qual o documento que vai ser utilizado para que o tutor assine autorizando esse procedimento cirúrgico, ele está tendo consciência dos riscos, quando a cirurgia é voltada para tutores, para animais com tutores. A cópia do parecer de aprovação da Comissão de Ética do Uso de Animais da instituição, quando a ação de castração também prevê fins didáticos, então quando o objetivo é fins didáticos feitos por uma instituição, é necessário também a aprovação da CEUA. E as ARTs, no caso aqui ainda o formulário previa a ART de papel, mas é passível fazer já no sistema online. Então, as obrigações, 60 dias antes da realização do evento, esse documento não deve ser utilizado para campanha de castração em clínicas e hospitais veterinários privados, lembrem vocês que isso daqui são como objetivo público, e o pedido deve ser embasado na resolução CFMV, com especial a 1275, que é de estrutura física, e a 962, que é essa já explanada. Devo colocar aí qual o início e término da ação, ou se é uma ação permanente, qual o título dessa ação e quais os responsáveis. Então, o coordenador do projeto, que pode ser o responsável técnico, e listar a equipe. Lá no final, tenho lá um termo de responsabilidade do médico veterinário da ação, ele garantindo, tendo ciência, que o presente projeto e afirma dar orientação para garantir a saúde e bem-estar dos animais, sempre que for consultada pelo coordenador, seguindo os princípios éticos definidos pelo Conselho Federal. Das instalações, a gente tem que lembrar que tem que ser um ambiente com tamanho compatível com o número de animais que vão ser esterilizados, organizado, limpo, fechado, restrito. Como eu falei, tem que ter uma sala de preparo do paciente, né, que pode ser adaptada, e recuperação, que pode ser feito na mesma. Tem que ter uma sala de antisepsia e troca de roupa, então, para que o profissional ele faça ali a paramentação adequada para acesso à cirurgia. Tem que ter a sala cirúrgica e tem que ter um ambiente de lavagem e esterilização do material. Lembrando que essa lavagem e esterilização ela pode ser feita em um ambiente externo, tá? Até porque se, por exemplo, eu vou castrar 3 animais no dia, eu tenho ali 3 caixas específicas para fazer o procedimento cirúrgico, 3, 4, ok, tá? Agora, se eu já tenho um volume maior de procedimento cirúrgico, eu preciso fazer aquela lavagem e esterilização no ato, para conseguir realizar todos os procedimentos, então é interessante ter sim mais esse ambiente. Bom, então interessante é que tenha equipamentos em bom estado de conservação, um ambiente limpo, organizado para cada procedimento cirúrgico, fazer uma higienização da sala, né, com compartimento de separação de resíduos. É importante destacar a importância da destinação adequada dos resíduos. Se for feito num trailer, da água utilizada, como é que vai ser feito esse descarte adequado. Então, tudo isso é importante. Que se tenha um procedimento padrão de higienização, de utilização desses insumos, ok? Então, é importante que tenha ali um ambiente para recepção dos responsáveis pelos animais, um ambiente de pré, trans e pós-operatório, e um sanitário para uso da equipe e do público, que pode ser ali adaptados. A resolução também prevê a utilização de unidade móvel de esterilização e educação em saúde, denominada UMES, que deve ser regularizada perante o Conselho e demais órgãos com registro no Departamento de Trânsito e Prefeitura Animal. Então, ela deve estar obrigatoriamente vinculada a uma instituição pública ou privada e, se possível, a uma instituição de ensino superior em medicina veterinária. Lembro vocês que se eu vou fazer em UMES, a estrutura física também deve ter todos esses quesitos que eu falei lá para a estrutura física, que é no caso da móvel e da física, tá? Então, lembrem vocês que não é apenas a sala cirúrgica ali, eu tenho que ter essa adaptação de todas as salas. Então, toda UMES deve estar vinculada a uma base técnica local de apoio previamente definida, se possível, a um hospital-escola, uma instituição de ensino superior de medicina veterinária, né, para qualquer tipo de intercorrência. Deve ser determinado um estabelecimento médico veterinário para encaminhar as ocorrências, urgência e emergência, para que possam ser resolvidas no local definido para a realização dos procedimentos e, possível, um hospital veterinário de ensino superior em medicina veterinária. A resolução vocês encontram nesse QR Code, deem uma lida na íntegra, então ela vem bem explicativa das necessidades, qual o passo a passo, e baseado nela que a gente criou aquele projeto. Nesse mesmo link em que vocês vão encontrar o modelo de projeto, nós também disponibilizamos materiais complementares. Então, alguns materiais bem interessantes, bem completos, desde guia de censo da população de cães e gatos, como fazer o censo, como fazer uma amostragem para se saber
o tamanho da população, identificação e registro, quais as formas de se identificar esses animais, como eu falei anteriormente, é por tatuagem, é por coleira, é por microchipagem. Um manual de manejo humanitário bem bacana, com muitas orientações sobre o manejo, sobre o controle populacional, então é bem amplo, e políticas de manejo ético. Então, ó, esse daqui é bem bacana, ele é lá de Minas Gerais, do Ministério Público de Minas, em conjunto com várias instituições, com a Universidade Federal de lá também, e traz muita orientação para fazer esse programa, ele é bem completo. Nesse QR Code vocês encontram esse material. Esse outro aqui é o que eu falei sobre a identificação desses animais, né? Então, o material da World Animal Protection. Esse outro também da mesma instituição, Manejo Humanitário de Cães. Estimando a população canina, um guia metodológico, também é bem interessante esse manual, vocês encontram nesse QR Code, aquele que eu falei para vocês de política de manejo ético. E vamos entrar um pouquinho agora no checklist de autofiscalização. Então, essa introdução toda foi para vocês entenderem sobre a importância de um projeto completo, não só se pensando em castração, mas pensando-se também em posse responsável, né? Em saúde pública como um todo. Então, pensando nisso, pensando na responsabilidade desse responsável técnico, a gente entra agora num checklist de autofiscalização, ou seja, eu já estou como RT. Qual o procedimento, quais a atuação condizente com a legislação? Então, o CRMV, ele hoje tem vários checklists de autofiscalização. Então, são checklists para que o profissional e a empresa tenham conhecimento de quais possam ser as exigências do conselho durante uma fiscalização e, claro, saber quais são as suas competências. É um checklist de fácil e rápido preenchimento, ele auxilia na organização e manutenção das atividades envolvidas pela empresa e pelo profissional e aproxima a relação de empresa, profissional e conselho. Então, esse checklist, logo eu vou mostrar onde que ele está disponível. O checklist de autofiscalização de projetos de castração, ele vem com um início referente à empresa-prefeitura. Se ela está devidamente registrada no conselho, está com seu registro ativo, porque a empresa ela não pode estar com registro suspenso, né? Para se homologar a RT, ela tem que estar com registro ativo. Se os dados da empresa ou da prefeitura, né, aqui denominado como empresa, mas entendo que também possa ser a prefeitura, se estão de acordo com a Receita Federal, os dados cadastrados, se possui RT homologada e vigente, se essa RT está com prazo de validade vigente, porque a RT ela vence quando o prazo máximo de 1 ano ela pode estar vencida e, consequentemente, estar sem responsável técnico. Se possui um projeto aprovado no Conselho para a realização das castrações, um projeto no modelo estabelecido lá no site, definido pela resolução, e os documentos da empresa estão disponíveis para apresentação do fiscal. É interessante que se estabeleça um responsável por receber o fiscal num ato fiscalizatório e tendo conhecimento de quais os documentos essa empresa tem que estar para oferecer ao fiscal. Então, o livro de registro, o certificado de regularidade tem que ficar em local visível, documentos de atualização cadastral dessa empresa. Então, realizar o preenchimento dos referidos campos, conferindo com os dados de registro da empresa, prefeitura e principalmente se o projeto está aprovado no CRMV. Na parte de baixo já vem alguns dados referentes ao profissional. Então, os profissionais que trabalham no projeto possuem registro no conselho, é imprescindível que todos os profissionais que estejam atuantes, eles estejam também registrados no conselho, e isso é uma verificação que deve ser feita pelo RT. O responsável técnico atende às horas definidas no seu contrato, então a carga horária definida na RT está sendo cumprida. O RT faz anotações no livro frequentemente, ou seja, ele utiliza do livro de responsabilidade técnica. Se você tem dúvidas sobre o uso do livro, lá no manual de RT, no item direitos e deveres, a gente faz uma explicação bem detalhada do uso do livro. Lembrem que o livro não é apenas para utilizar como livro de ponto, assinatura e data, não, isso não cabe, isso num processo ético não te defende. O livro é para ser utilizado com as orientações que foram concedidas, a quem concedeu, qual a irregularidade detectou, se aquela irregularidade que foi detectada e foi orientado, se foi regularizada. Então, é essa a estrutura básica de uma anotação. A empresa atende às solicitações técnicas do RT?
Então, o que o RT orienta é realmente implementado? O RT verifica frequentemente e orienta. A estrutura física atende à legislação, então os equipamentos estão aptos para serem utilizados. A estrutura física daquele trailer, se for uma UMES ou se for uma unidade física, ela tem os equipamentos necessários, atende à resolução 285. Utilização dos documentos veterinários, eu utilizo os documentos veterinários necessários, os termos de autorização, o prontuário, são utilizados, são arquivados. Coíbe o exercício da profissão por leigos, então, por exemplo, a gente detecta algumas irregularidades de pessoas que não são veterinários ou graduandos em veterinária, em que se passa a responsabilidade de um procedimento veterinário e são deixados sozinhos, né? Então, isso é um exercício legal. Atividades de auxiliares e estagiários estão sendo supervisionados, então não cabe deixar um estagiário fazer um serviço sem supervisão. Se eu tenho capacitação da equipe, né? Então nós temos aí algumas temáticas, por exemplo, o gerenciamento dos resíduos, a equipe foi capacitada, eu tenho que ter um plano de gerenciamento de resíduos desse serviço de saúde. Então a equipe está capacitada com esse enfoque. Se eu tenho um atendimento das normas sanitárias, da legislação sanitária, o descarte dos medicamentos vencidos está sendo feito da forma adequada, lembrando que a forma adequada é a incineração. Eu tenho um contrato com uma empresa que faz o recolhimento desses resíduos. Então, tem a elaboração e implementação do plano. Se eu tenho atendimento à legislação de medicamentos controlados, então tem que fazer um controle, a portaria 344 da Anvisa ou a instrução normativa 35 do Ministério, visto que é utilizado o medicamento controlado no procedimento cirúrgico. Se é feita propaganda abusiva ou enganosa, o profissional tem que evitar essas situações, né? Então, não posso fazer propagandas abusivas sobre o procedimento, sobre o projeto, e o atendimento do projeto aprovado, ou seja, o que está no projeto está sendo implementado, nada mais do que isso ou nada menos do que isso. Ou se houver mudança no projeto, que ele deve ser submetido ao conselho novamente. Ao final, fala sobre os requisitos a corrigir ou melhorar, se há algo a ser corrigido, e a assinatura do profissional e do contratante. Lembrando que os campos de assinatura são essenciais para a eficácia da autofiscalização, visto que alerta o profissional e a empresa sobre a realização do projeto. E lembro vocês que o checklist estar totalmente marcado como sim, não impede que a fiscalização faça o seu trabalho e que detecte irregularidades, ok? Então, o checklist, ele deve ser levado a sério com a finalidade de se autofiscalizar, de se entender que aqui nós estamos implementando a legislação, ok? E lembre-se, se respondeu sim para todas as perguntas, certamente sua empresa e profissionais não serão autuados durante uma fiscalização do Conselho, seja porque ele está cumprindo o que o Conselho exige. Continue prestando um serviço à sociedade que atenda a legislação. Da mesma forma que o Conselho hoje, o nosso papel é proteção da sociedade. Muitos profissionais confundem a competência do Conselho, mas é proteger a sociedade, proteger o bem-estar desses animais. Então, o Conselho, quando ele exige que se tenha a aprovação de um projeto, com esse objetivo de uma avaliação por uma comissão técnica específica, é com o intuito de se proteger, de se garantir que as medidas sanitárias necessárias, as medidas necessárias, tanto para a proteção desses animais, quanto também do próprio profissional que vai estar realizando esse procedimento, elas sejam atendidas, ok? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato com o Conselho, acessem nossos materiais no site. Obrigada.